Primeira-Dama oferece alimentos ao Centro Renascer da Nossa Senhora de Lourdes. Ministério da Saúde entrega uma carrinha e 8 motorizadas à Delegação Regional da Saúde. ISEC acolhe ateliê sobre a medicina tradicional chinesa. Boa noite. A Primeira-Dama Fátima Villanova entregou hoje ao Centro Renascer, afeto à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Hospital, uma quantidade considerável de alimentos. Os géneros alimentícios vão beneficiar cerca de 50 crianças e alguns idosos que são assistidos diariamente com 3 refeições no centro. A entrega destes géneros alimentícios vem reforçar o estoque de alimentos deste centro de acolhimento afeto à paróquia da Nossa Senhora de Lourdes, especificamente o Centro Renascer, onde é oferecido diariamente cerca de 50 pratos quentes às crianças que frequentam o centro. As crianças saem de casa, ficam aqui conosco, as que estudam de tarde, têm um pequeno almoço cá no centro, têm almoço, depois vão à escola. Na tarde e de manhã, assim que regressam às casas, ao regresso ao centro, têm já o prato quente sobre a mesa. Numa realidade social familiar de São Tomé, realmente isso é algo que vai de encontro a uma situação pontual e responde a uma situação pontual. E vamos tendo realmente algumas dificuldades, são imensas dificuldades, só para vocês verem 50 crianças, dando-lhes pequeno almoço e lanche durante de segunda a sexta, não é fácil. Para superar essas dificuldades, o centro tem recebido ajudas solidárias, como esta realizada pela Primeira-Dama na manhã desta terça-feira, que doou estes géneros alimentícios. Uma pequena entrega de géneros alimentícios, trouxe peixe, sacos de arroz, leite, feijão, óleo, ainda é uma quantidade que eu gosto de entregar às instituições porque eu sei que serão bem canalizadas. O Centro Renascer representa o lado social da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de bairro do Hospital, que além de auxiliar crianças, também presta assistência aos idosos. E nós apoiamos por volta de 40 e tal idosos do Quilarei, bairro da Liberdade e arredores, e que também lá funcionamos diferente. Damos prato quente segunda, quarta e sexta. De facto não é fácil, tendo em conta a conjuntura internacional, muitos dos nossos benfeitores já estão tendo dificuldade em nos ajudar e é preciso buscarmos recursos mesmo cá em São Tomé e buscar pessoas que têm essa sensibilidade, como a Primeira-Dama, de nos apoiar. Senão corremos risco mesmo de fechar o centro. Este gesto solidário é uma responsabilidade social da Primeira-Dama Fátima Villanova para com a sociedade, que espera contagiar outras pessoas. Faço um apelo, abro a porta e gostaria que os outros também ajudassem a abrir a janela. Eu sei que há muita gente que frequenta esta igreja e que ajuda, mas ajuda é sempre bem-vinda e necessária porque 50 crianças para 3 refeições é muita. Os géneros alimentícios foram arrecadados através de uma angariação. No entanto, pela segunda vez, o armazém da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Hospital, é assaltado. O caso já foi entregue à Polícia Judiciária. Como tem sido revelado pela Polícia Nacional nas ocorrências, a onda de assaltos não para ao nível do país. Até mesmo o Centro Social Renascer, pertença da Igreja Católica no bairro do Hospital, não foi isento dos holofotes dos assaltantes. Há coisa de um mês que assaltaram a despensa e depois desse assalto procurei tentar, juntamente à Polícia Judiciária,
para ver se localizassem o assaltante, mas infelizmente até então nós não conseguimos encontrar a pessoa que fez esse assalto. Uma boa quantidade de comida que foi levada. Sim, uma boa quantidade e deixou outras pessoas com fome. Os carenciados ficaram à fome. Esse caso é recorrente ou foi a primeira vez? É a segunda vez. A coisa de 5 ou 7 anos assaltaram e agora, a coisa de um mês também. Pronto, passaram por cá, fizemos essa visita. É uma situação de insegurança. O bairro do Hospital é uma zona polêmica e por isso merece da nossa parte realmente uma certa atenção, um certo cuidado. E também espero também que as autoridades tentem ver como tentar contornar essa situação. Uma situação que acontece pela segunda vez e que deixou entristecida a primeira-dama Fátima Lopes, que caracterizou a situação como um ato de maldade. Eu acho que essa pessoa não tem pena de si mesmo, porque já vê as dificuldades que as pessoas têm, sobretudo hoje em dia. E se alguém distribui ou ajuda a trazer algo, eu acho que essa pessoa não devia fazer isso, porque isso é uma maldade. Se calhar ele tirou dos outros que necessitam mais do que aquele da pessoa que veio cá roubar. Segundo a Bíblia, não furtarás é um dos 10 mandamentos do Senhor. Roubar é uma injustiça e um pecado contra o próximo, pois acrescenta que quem é cristão é chamado para viver de forma honesta, sem levar o que não é seu. A Bíblia condena todas as formas de roubo e nos desafia a viver de forma diferente, trabalhando para merecer o que temos e sem cobiçar o que é dos outros, que neste caso eram bens a favor dos mais necessitados. O Instituto Superior de Educação e Comunicação acolheu esta terça-feira um ateliê sobre a medicina tradicional chinesa, apresentada pela equipa médica chinesa. A atividade teve como objetivo demonstrar os métodos de diagnóstico e as vantagens de tratamentos deste tipo de medicina. A medicina tradicional chinesa é mundialmente conhecida pelo seu potencial no tratamento de patologias há mais de 2000 anos. E em São Tomé e Príncipe, este tratamento é realizado pela equipa médica chinesa há mais de um ano. A medicina tradicional chinesa é um componente muito importante da nossa cultura, porque é um tratamento milenário e ainda hoje em dia muitos chineses, quando estamos doentes, a medicina tradicional ainda é a primeira opção quando queremos ter algum tratamento, porque é um tratamento muito seguro. Na medicina chinesa, utilizamos acupuntura, ventosa e diversos medicamentos chineses que servem para aliviar as dores do corpo, como dores de cabeça, ombros, pernas e na lombar, como forma de melhorar a saúde. Em São Tomé e Príncipe, desenvolvemos este trabalho no Centro de Saúde de Água Grande. O nosso serviço de acupuntura tem sempre pacientes que aparecem com dores de cabeça e na lombar e o tratamento tem surtido bons efeitos. No Instituto Superior de Educação e Comunicação, esta equipa demonstrou as técnicas de diagnóstico e as vantagens do tratamento utilizadas na medicina tradicional chinesa para os alunos do curso de comunicação. Tive aqui uma experiência com os chineses quanto ao tema que foi desenvolvido aqui, com várias técnicas. Usaram a minha mão para fazer isso e doeu um pouquinho, mas gostei da experiência e foi boa. Esses novos métodos da medicina tradicional chinesa, que é um bom método, né, para aquelas pessoas que têm dores de dente, dores de período menstrual e irregulação menstrual também. A sensação da agulha foi boa, não deu dor, como habitualmente acontece nos postos. E foi uma boa sensação, foi coisa boa, boa experiência. Esta demonstração pode contagiar-nos para efetivamente olharmos para aquilo que fazemos a nível da medicina tradicional em São Tomé e Príncipe. Medicina tradicional não é como tal, ela pode efetivamente trabalhar de mãos dadas, não é, com a medicina clássica para resolvermos muitos dos nossos problemas.
mas ela precisa ser investigada e não ser feita de uma forma empírica. O representante da Ministra da Saúde realçou a importância da implementação deste tipo de medicina no país. Necessário a adoção de políticas que visam a integração da medicina tradicional chinesa como alternativa ou complemento da medicina convencional. A partir de formações de nossos técnicos nesta área, que achamos crucial para o nosso Sistema Nacional de Saúde. De igual forma, promover a utilização das nossas plantas e ervas medicinais com base em evidências científicas para o tratamento de diversas patologias que nos afligem. Este responsável referiu também que a implementação desta medicina vai garantir equidade e igualdade no acesso aos serviços de saúde, sem deixar ninguém para trás. Veja daqui a pouco, 40 estudantes e técnicos nacionais reforçam conhecimentos sobre a biodiversidade em São Tomé e Príncipe. Está a aumentar cada vez mais o número de casos da dengue no país, uma situação que está a preocupar as autoridades sanitárias. Para falar do assunto, temos nos estúdios a médica e infecciologista Eula Mackenzie. Doutora, boa noite, obrigado por ter vindo a este telejornal. Confirma-se o aumento do número de casos de dengue no país. Podemos dizer que a doença afrouxou um pouco e regressa agora em peso, é isto que está a acontecer? Não podemos considerar em peso, mas todos estão em alerta para não ter casos piores. Na realidade é assim, estamos agressivos, é um momento propício para a criação de pessoas na região. Tem chuva, dia seguinte, calor. No momento adequado, vai ter mais proliferação, então a tendência de ter mais casos é evidente. Então, com o gasto primário, com a saúde dela aumentando, então estamos nesse momento realmente. E nesse momento podemos falar em termos de números exatos, diagnosticados? Sim. Nós temos o Serviço de Vigilância do Ministério da Saúde, em aumento, temos casos confirmados rapidamente por dia. Temos 6 casos, 2 casos, total, em uma semana temos 2 casos, mas temos muitos casos suspeitos. Não chegam a fazer teste, mas tem toda a clínica de dengue para fazer a confirmação da doença. Temos doentes internados? Dengue, nesse momento, temos um doente internado, contudo, na segunda semana tivemos 2 casos. E já tivemos Neste momento, o país tem condições para diagnosticar a doença? Nós já vamos chegar lá, mas antes mesmo queria saber se o país tem condições de diagnosticar a doença. Dengue é uma doença viral e é uma doença que está bem determinada clinicamente já foi diagnóstico. Infantilmente, já temos o vetor, já temos dengue no país. Então, a ideia é ter testes rápidos e também de exame molecular PCR. Mas, ao momento, a condição de testes em si mesmo no país são caros. Então, faz através dos casos suspeitos e confirmados epidemiologicamente nos casos. Nós vamos testes, importante é manejar o doente que não elimina para a gravidade e elimina para o óbito.
mas os testes são feitos aqui no país, o diagnóstico também é feito aqui em São Tomé e Príncipe. Já agora, o que é dengue? Dengue é uma doença infecciosa, é causada por um vírus que é transmitido através de um mosquito. O mosquito é o mosquito que nós vemos no ambiente, é um mosquito preto que tem as listras brancas em todo o seu corpo. Então, é diferente da Covid, não é transmitido de pessoa para pessoa diretamente, é mais pelo intermédio do mosquito aéreo, que existe a sua pele, a pele do mosquito, como se precisa do sangue do humano para desenvolver os seus órgãos. Então, ao ficar uma pessoa doente, durante a sua alimentação, vai contrair a doença na sua glândula, na sua família, e em seguida, ao ficar outra pessoa saudável, vai transmitir a doença do dengue. E nesse caso, quais são os sintomas da doença, doutora? Sim, após a picada, a partir de 4 ou 5 até 7 dias após a picada, a pessoa começa com febre. É febre alta, de 39, 40 graus, associada a outros sintomas, que é dor de cabeça, dor no fundo ou atrás dos olhos, no fundo dos olhos, dor no corpo, pode vir muitas dor muscular, que nem precisa indicar a óleo para justificar a dor articular, que nem pode aparecer manchas no corpo, manchas vasonucleares. Mas nós temos um grupo de pessoas, metade, 50% das pessoas com dengue, têm dengue no seu organismo, o vírus, mas são assintomáticos. Isso é, não desenvolvem sintomas, mas são só o parte do vírus pode transmitir a doença, certificar seu mosquito e fazer a transmissão do dengue. Então, se é a forma clássica, por isso, se um paciente, se um indivíduo tiver febre, mas 2 desses sintomas que eu abordei, cefaleia, dor muscular, dor na junta, ou voz durante o banquete, na mancha da pele, é um caso suspeito de dengue, tem que procurar a assistência à saúde para receber a orientação que é. E neste momento temos as condições para o tratamento do doente? Dengue, o tratamento é uma doença, digamos, autolimitativa. O organismo do tempo vai eliminar. O tratamento é repouso e a hidratação. Em casos leves, que nós temos mais comuns, casos leves, é mais hidratação, ou líquidos, tomar muito líquido e evitar certos medicamentos que nós sabemos que podem contribuir para o agravamento dos sintomas, como o diclofenac, que nós temos aqui, aspirina, ou também AS, ou também ácido acetil salicílico. Para os casos que são graves, que é comum, às vezes, que dengue, só pode adquirir dengue por 4 vezes. Existem 4 serotipos. Pela primeira vez, não são muito graves. Cada vez que vai descer, pela segunda, terceira, até 4 vezes, a doença é maior, de forma grave, com sangramento, desangramento de várias partes do órgão e algumas complicações, que sempre começa com algum sinal de alarme. Um paciente, um indivíduo que tem, começa com dor abdominal, tem dengue, nem ser assistido, está em tratamento de segmento em casos de orientação. Se começar a ter uma dor abdominal, vômitos que não param, ou diminuir a urina, ou confusão mental, são condições que devem retornar imediatamente à procura, porque nesse caso tem que ser feita a meditação, que é a hidratação líquida mesmo, tem que fazer a reposição na veia e fazer o seguimento. E quer dizer que nós estamos perante uma doença que é um pouco mais grave do que o paludismo. Já agora, qual é a diferença? Dengue é uma doença que chamamos, assim que começa a causar, pode evoluir rapidamente para a morte. Começando a ter um sintoma grave, só pode evoluir em 12, 24 horas para a morte, se não for implementado medidas assistenciais rapidamente para este doente. Portanto, sobretudo, os pacientes têm fatores de risco, diabetes, hipertensão, célula falciforme que nós temos no país. Diferente de paludismo, também é causado por um mosquito, embora um mosquito diferente do o anófilo, não é o Aedes,
Mas também tem essa evolução, temos um tratamento e o país não resiste a óbitos por paludismo já há mesmo que educados, já há muitos anos. E já podemos falar em casos de óbito por dengue em São Tomé e Príncipe? Sim, já tivemos vários óbitos por dengue, por complicação de dengue. São pessoas que fizeram algum uso... Este ano? Este ano não tivemos. Os casos que desde o surgimento? Tivemos, sim, neste ano, que começou, os casos começaram no final de março para esta semana, não tivemos casos confirmados de dengue registrados com óbito, mas tivemos casos graves que necessitaram de medidas de suporte imediato. O sinal que pode agravar pode evoluir para óbito. E desde o surgimento da doença estamos a falar em quantos óbitos? Tivemos cerca de 1.000 e tal casos confirmados, e 11 óbitos. Mas um caso de dengue, um óbito por dengue, é um problema preocupante. Então, um caso foi 11 óbitos, temos que ter atenção para que não tenhamos comunicação. A doença provoca alguma hemorragia? Sim, é uma doença que a sua forma grave, se não for identificada rapidamente, evolui com a hemorragia. Pode começar com uma hemorragia na gengiva, hemorragia que pode sair de epistaxe, nós chamamos de sangramento na narina, também depois pode evoluir, ter sangramento no pulmão, a pessoa pode vomitar sangue, ou defecar com sangue, fezes pretas, e mesmo também hemorragia vaginal, então toda a parte, mesmo na pele, ter sangramento e evoluir com choque e causar um... Doutora, como prevenir a doença? A melhor forma é prevenir, como eu abordei, que é uma doença que de transmissão é o mosquito. Então temos que evitar, bloquear a proliferação do mosquito. Sabemos que o mosquito é através dos ovos que coloca na água parada, então é eliminar essa água. Dentro de casa, dentro do domicílio, é eliminar o líquido ou água que está parada. Se tiver, por exemplo, os vasos, água, geralmente nós temos pessoas com vasos de água para armazenar água em casa, tem que estar bem vedada a água. Todo foco, a folha, alguma coisa que possa acumular água, é tirar, é eliminar essa água. Lembrar que os mosquitos colocam os ovos, mesmo só se tirar a água e deixar o seco, tendo ovos, esse ovo pode permanecer, os ovos podem permanecer até 1 ano vivo, assim que tiver uma gotinha de água, pode voltar a proliferar e formar todo o ciclo. É eliminar. Depois também temos que criar hábito no país para os casos já doentes, já temos casos no país, é o uso de repelente, pode ser spray ou pomada, para que o mosquito não fique. Vai sair, vai ser exposto, criados para usar repelentes, tem a dosagem certa que tem que ser feita. Temos também no ambiente, hoje em dia, é o que, para evitar tanto para pessoas que estão doentes, como também para as pessoas pessoas saudáveis, para não ser... As autoridades sanitárias já têm no terreno equipas de sensibilização para a prevenção e combate à doença? Desde que começou o dengue, há equipas que fazem, tem equipa do Ministério que é feito esse trabalho, e desta vez, como está havendo mais casos de dengue, a necessidade de reforçar esta equipe em todos os pilares de resposta para a dengue, parte da vigilância, para monitorar fazer monitoramento da situação, os agentes de saúde comunitários, temos agentes de luta antivetorial que em breve vai ser feito um reforço das atividades no terreno para evitar a propagação da doença. Os últimos apelos, doutora? O apelo é que lembrar que dengue é uma doença, podemos dizer, perigosa. Então, caso tenha, se é um caso suspeito de dengue, procurar imediatamente a unidade de saúde. E dengue não é uma coisa que depende apenas de uma pessoa ou de outra. Todos têm que contribuir, todos têm que associar para lutar contra a dengue em São Tomé e Príncipe. Doutora Eula Maquengo, obrigado pela sua explicação aqui em direto neste telejornal. Estivemos assim com a médica e infecciologista Eula Maquengo com todos os detalhes sobre o recrudescimento de casos de dengue em São Tomé e Príncipe.
O Ministério da Saúde, em colaboração com a Secretaria dos Assuntos Sociais, entregou esta segunda-feira 8 motorizadas aos agentes e líderes comunitários da Ilha do Príncipe e uma carrinha dupla cabine para a Delegação Regional da Saúde. Os meios rolantes foram entregues no âmbito do programa de combate ao paludismo, a HIV-Sida e a tuberculose. 9 viaturas, dentre as quais 8 motorizadas e uma carinha, foram entregues após o encontro com a Ministra da Saúde e Direitos das Mulheres com os profissionais responsáveis da saúde regional no âmbito da luta contra as doenças HIV-Sida, tuberculose e paludismo. Com esses veículos poderão estar mais perto da população e dando a resposta e a melhoria também de prestação de serviço à nossa comunidade, à Ilha do Príncipe de uma forma geral, e fortalecendo então a saúde, solução dos problemas de saúde comunitária. Nós, com essas viaturas, estão entregues aos agentes de saúde comunitário e também os líderes comunitários, com o objetivo de fortalecer ainda mais o sistema de saúde na Ilha do Príncipe. O transporte, que é com o mesmo objetivo, e uma das viaturas também é para a recolha da amostra, sobretudo de tuberculose, né? Como nós temos uma meta que temos que chegar de número de casos de pessoas com tuberculose, e então eles terão que fazer a busca por todo o Príncipe para ver se nós conseguimos chegar à meta que foi preconizado, cumprindo assim o indicador que nós temos na luta dessas doenças. Os meios vão facilitar os trabalhos nas comunidades, frisou o delegado regional da saúde. As palavras são de agradecimento ao Fundo Global e ao Ministério da Saúde e ao todo o Governo Regional por essa entrega de viatura e motorizada que vai ajudar a melhorar os nossos serviços direcionados para as comunidades, nos aspectos de sensibilização, na busca dos casos. É mais ou menos isto, porque realmente, como sabemos, temos diferentes comunidades com dificuldades para acesso. Essas motorizadas e a carrinha vai facilitar o nosso trabalho no treino. O ato da entrega foi feito pela secretária dos Assuntos Sociais, Fátima Cassandra. 40 estudantes e técnicos nacionais que participaram na formação sobre o reforço de conhecimentos em matéria da biodiversidade em São Tomé e Príncipe receberam os seus respectivos certificados esta terça-feira. A cerimónia decorreu no anfiteatro da Faculdade de Ciências e Tecnologia. A entrega dos certificados foi feita pela reitora da universidade e pelo coordenador do projeto Liqueza Telanon aos técnicos nacionais e aos estudantes que participaram na formação de 4 dias. Poucos dias mais intensos conosco e os colegas que não poderiam deixar de ser, que criaram esse ambiente de aprendizagem, um ambiente de partilha, e foi muito bom. Aprendimos sobre as espécies, com as orientações da camélia e tudo mais. E foi muito bom durante todo esse tempo. Algo também que me marcou foi acerca do mangal, que eu não sabia muito, mas pude aprender também sobre alguns ecossistemas que nós temos aqui em São Tomé. E eu espero representar a juventude santomense como uma juventude que esteja interessada e engajada em preservar a biodiversidade, porque eu acho que a biodiversidade é um bem comum, então todos devemos preservá-la, não só os técnicos ou diretores, mas sim todos. Durante os 4 dias, foram abordadas questões à volta do planeamento integrado do uso da terra e a fiscalização da legislação ambiental. Eu acho que saímos daqui com uma responsabilidade em relação ao ambiente, não é? E as transformações que têm estado a ocorrer. Quero agradecer também, portanto, a direção do ambiente pela participação, não é? Por terem chamado a universidade a fazer parte deste projeto. Trata-se do primeiro módulo, mas vamos ter continuidade para aprofundarmos mais estes conhecimentos
E a universidade sente-se honrada por fazer parte deste momento, porque é esta função da própria universidade, partilhar e disseminar conhecimentos. A nível da direção do ambiente e ação climática, faremos os possíveis, sempre que for necessário, no âmbito das nossas atribuições, no âmbito dos nossos projetos, podermos continuar a reforçar a capacidade dos técnicos das nossas instituições para cada vez mais protegermos a nossa biodiversidade. Mas precisamos cada vez mais envolver e promover os nossos especialistas nacionais de diferentes temáticas ligadas ao ambiente. A formação em matéria da conservação da biodiversidade está inserida no âmbito do projeto Liqueza Telanon e visava reforçar as capacidades dos serviços ligados aos ecossistemas locais no contexto das alterações climáticas. Vamos ter uma segunda parte na região autónoma do Príncipe. Pude notar que falaram imenso sobre os pontos da biodiversidade em São Tomé e na região autónoma do Príncipe. No entanto, algo que eu pude também reter é que não focaram na página criada pelo projeto Liqueza Telanon, que converge todas as informações da biodiversidade terrestre marinha de São Tomé e Príncipe. Uma página criada que podem ter acesso, podem aceder no site da biodiversidade de São Tomé e Príncipe. É um site que nós queremos promover a biodiversidade de São Tomé e Príncipe junto à Convenção da Biodiversidade Internacional. O projeto Liqueza Telanon visa reforçar as capacidades e estruturas nacionais para a gestão da biodiversidade e dos recursos naturais. No âmbito da segunda fase do projeto PEREC, 64 técnicos da pré-escolar da Ilha do Príncipe participaram numa formação sobre a educação das crianças. A formação decorreu no Centro de Formação Profissional Protásio Pina. Esta formação visa enriquecer estes 64 técnicos do ensino pré-escolar da região para aperfeiçoamento das suas práticas pedagógicas no jardim de infância. A iniciativa insere-se na sequência do programa do projeto PERECT para o ensino pré-escolar. Estamos agora na segunda fase de formação, que inclui todos os técnicos do ensino pré-escolar da região autônoma do Príncipe. Nós sabemos que hoje em dia a educação não é estático, é dinâmico, onde as crianças são chamadas para construir os seus próprios conhecimentos, de criar as suas dinâmicas a fim de ganhar competências para a vida. Na sua segunda fase de formação, está entre vários módulos. Já demos 2 módulos, com esse vai fazer 3 módulos que estamos a inserir. E nestes módulos falamos um pouco de tudo, como a funcionalidade da linguagem, a emergência da linguagem, a organização do espaço, de maneira a termos um jardim de qualidade, de maneira que as crianças possam sentir interagida nela. Euridice Lavos, uma das participantes, enalteceu a iniciativa, melhorando desta forma o atendimento da criança em idade pré-escolar. Com essa formação nós aprendemos que nós temos que dar a criança a oportunidade. Se a criança nos chamou para perguntar alguma coisa, nós temos que dar a criança essa oportunidade de elas expressar o que elas querem nos dizer. E muitas vezes elas vêm com um problema de casa, não confiam nos pais. E nós, como educadores, eles têm mais confiança em nós. Então nós temos que dar-las ouvidos, contar mais histórias para elas desenvolverem sua linguagem, sua escrita. E estamos a aprender muita coisa boa mesmo. A capacitação está a decorrer desde o dia 3 de abril do ano em curso no Centro de Formação Profissional Protásio Pina. 58 pessoas morrem na Tanzânia nas últimas 2 semanas. Notícia em destaque, depois do intervalo. Obrigado pela preferência. Boa noite.